Olá, então bem-vindos a um complemento de aula aqui para a gente poder fazer com que os conhecimentos fiquem um pouco mais bem registrados, mais bem definidos. Então nós estamos na aula de planificação e eu gostaria de ter a atenção de vocês para o que nós vamos resolver aqui em sala de aula, tá bom? Qualquer dúvida depois entre em contato, ok? Então vamos lá. Curso de Visualização e Representação 1, módulo geométrico técnico, meu nome é Fábio Ferreiro, né? Então a primeira coisa que a gente tem que discutir com relação à planificação é, basicamente, o que a gente pode falar é o que é planificação, né? E para que serve a planificação? São dois contextos que a gente tem que estudar. Então planificação é um desenho técnico, tá? E portanto ele tem que ser instrumentado. E além de ser instrumentado, ele tem que receber cotas, dimensões, escala, do objeto aberto em detalhes, com principalmente informações de faces que dividem a mesma geometria, encaixes, cortes, dobras, serrilhas, vincos e pontos de colagem, quando a gente está falando de uma embalagem, se não uma planificação de um sólido primitivo ou até de um prismático, né? É um arranjo de polígonos, tá? Então a planificação é um arranjo de polígonos que não podem ser sobrepostos e tem que ser plano e unido pelas bordas. É um desenho que é feito para a produção. Então para que serve? Ele é um desenho feito para a produção. Sem o desenho, a gente não tem como produzir aquele objeto ou aquela forma. Ao serem dobrados, eles devem retornar à forma espacial projetada, tá? Então ele serve para projetação, vamos chamar assim, do processo de infesto, que a gente pode colocar como se fosse uma construção desenvolvida de várias formas planares, que a gente pode servir para fazer, porque pode servir para fazer orçamento e quantificação. Então, por exemplo, eu posso colocar numa folha grande 7 unidades, ou posso colocar numa folha menor e 2 unidades. O que vai decidir uma ou outra escolha? Primeiro, a quantidade de peças que você vai querer e a tecnologia e a máquina que está disponível para você fazer. Não adianta nada você ter uma distribuição de uma boca de máquina aqui que passa de 1 metro e você só ter uma máquina pequena que tem 40 centímetros de boca para colocação de papel, papel cartão, que seja. E aí, se a gente for colocar, por exemplo, a planificação de coisas mais simples, então a gente tem, por exemplo, uma geladeira tridimensionalmente aqui esboçada, você pode fazer essa geladeira como uma lateral esquerda, a parte superior, a lateral direita, a frente das portas, os puxadores, a parte inferior, e a gente estaria colocando também a parte posterior. Então isso daqui seria como se fosse um esquema de uma geladeira. No caso de um sapato, a gente poderia ter uma vista superior, uma vista frontal, uma vista lateral esquerda, até uma vista superior aqui da sola apenas e a vista superior do objeto. Então a geometria descritiva envolve muito conhecimento para a gente poder ter a planificação bem resolvida. E aí depois que você tem essa peça cortada, ela vai se transformar no objeto tridimensional, tá bom? Então, como o infesto, que é um termo mais de moda, mas como é um infesto, a gente tem que saber qual a matéria-prima e a quantidade que a gente vai ter, como que a gente vai cortar, a tecnologia que a gente vai usar, os processos de fabricação. Então, para isso é um desenho de produção. E geralmente, toda planificação tem como consideração algumas informações técnicas no desenho, como, por exemplo, alguns indicativos gerais. Cada um pode fazer o seu, mas particularmente a gente usa com regularidade o tracejado como vinco e não confundir o tracejado com o pontilhado, que pode ser uma outra indicação de um vinco com picote. A gente pode ter o corte total ou o meio corte, que seria para fazer uma dobra mais facilitada num papel de maior expressividade de espessura, tá bom? Então, uma outra coisa que também a gente tem que ter cuidado é atenção ao indicativo do sentido de fibra. Então, como a gente já discutiu em sala de aula, as fibras do papel interferem muito na hora que nós vamos fazer a dobra do papel. A gente mostrou com o papel cartão, aquele micro ondulado, então para vocês terem uma ideia. E no caso das dobras, para não me reter muito,
a gente precisa tomar cuidado da seguinte forma: se eu dobrar o papel de qualquer maneira, eu posso ter um rompimento da borda que você tem, dependendo da espessura, que fica pelo lado externo, porque ela comprime aqui, não tem como comprimir, então ela vai expandir o lado de lá e vai romper o papel. Isso não é desejável. E a gente pode ter o oposto: a gente dobra com perfeição o exterior e a interna fica exatamente dessa maneira amassada. Então, o jeito de se fazer isso é produzir vincos, que seria uma peça na máquina, quando a gente faz a faca gráfica, que bate sem cortar o papel, amassando o papel. Então, a gente tem o papel aqui aberto simplesmente, aí depois você vem com a faca, com a peça da faca gráfica que tem não tem corte, ele vai amassar o papel para facilitar o vinco. Então, você tem o papel e ele vai amassando conforme for a necessidade. E aí evita-se que este processo acabe acontecendo e piorando o acabamento, ok? E só para a gente ter uma ideia que isso tem que ser calculado, a gente pode pegar algumas espessuras de papel, como por exemplo um papel de 0,3 milímetro a 0,7, que é um papel cartão, um papel mais espesso. Nós temos 0,07, olha, 10 vezes menor da espessura do que o papel cartão, até aproximadamente 0,11, que é o papel sulfite. Veja aqui a grandeza, é 1/7 aqui, ó, o papel sulfite comparado com o cartão. E ainda tem aqueles papelões que são muito mais espessos para a gente fazer caixas mais resistentes e de objetos maiores, tipo, para entregas maiores, a gente vai precisar ter isso. Então, na hora de se calcular este cálculo aqui para poder fazer a dobra, a gente tem que considerar a perda. E geralmente a perda é metade da espessura do papel, por isso que a gente considera essas espessuras aqui como forma de participar do cálculo. Então, na hora de você fazer uma dobra simples, a tua dobra tem que ser acrescida do valor da metade da espessura, ou o que você deseja, fazer de trás para frente e subtrair, para você considerar o lado interno. E quando tem duas dobras, aí já fica uma espessura. Então, se você tem uma sequência de 10 dobras numa quantidade de papel, vai dar uma espessura de papel. Que se for um papel cartão, pode envolver quase 1 milímetro. E aí, se você não considerar, você pode ter uma perda ou uma inviabilidade dessa construção. Tá bom? Então, cuidado também com outras coisas que nós não vamos discutir hoje, mas que é com relação às abas, ou seja, as superfícies de ligação. Ok? Feito isso, então vamos ver o que é planificação, como que a gente projeta essa planificação. Então vamos imaginar aqui um cubo, por exemplo. Se eu tenho um cubo e eu for planificar, eu tenho que considerar as 6 faces desse cubo. Então eu tenho a face 1, 2, 3, 4, 5 e a inferior lá a 6. Todas essas faces podem ser organizadas de diversas maneiras, mas eu começo o processo de planificação fazendo, vamos chamar assim, a desconstrução de todas as faces, alinhando-as para que eu tenha noção até onde que eu vou ter que ter a quantidade de faces e que face vai estar unida com a outra. Então, a primeira fase é você pegar individualmente as faces que você vai ter que fazer. No caso do cubo, a gente pode fazer uma organização de diversas maneiras. Isso, para vocês terem uma ideia, olha aqui a quantidade de possibilidades que a gente pode fazer para a organização deste cubo. Algumas são inviáveis de produção. Se a gente fosse fazer aqui, essas daqui não conseguiria fazer o fechamento, bem como esta aqui. Então, pelo menos para fazer esta organização da planificação, eu tenho, para fazer apenas o cubo, tudo isso como possibilidade. Agora, se nós formos colocar um cubo para produção, aí sim, a produção vai considerar pelo menos a opção de 11 destas aqui. Tá? Então, o que nós temos aqui, uma grande quantidade, no final do cubo, essas 11 são possíveis, são industrializáveis. Então, a gente tem aqui, ó, se eu tiver uma condição de fazer um papel que encaixe uma na outra, eu posso fazer essa. Se eu tiver também um encaixe possível, eu posso fazer essa. Se eu puder ter um papel mais espesso, mais longo, eu posso fazer uma outra disposição. Quem vai decidir isso é o designer. Então, vocês, como designers, têm que saber qual é a melhor forma de se planificar um objeto. Porque, volto a falar,
apenas para o cubo, nós já temos 11 possibilidades, né? Então é uma coisa complexa para a gente falar, não, tem que ser assim. Então o jeito certo é pegar face por face e organizar da melhor maneira conforme você tem a produtividade, ok? De outra forma, por exemplo, se nós pegarmos uma pirâmide de base quadrada, então você sabe que isso daqui é um quadrado e essas laterais aqui são devidamente construídas com triângulos. Então esses triângulos, dependendo da pirâmide que você está executando, você pode fazer com que essa pirâmide tenha um desenvolvimento com triângulos aproximadamente equiláteros, geralmente são isósceles, e a gente tem que saber como fazer esse tipo de formatação. O jeito mais fácil de se fazer uma planificação de uma pirâmide, para vocês terem uma ideia, o que passa pela cabeça de todo mundo é isso, ó. Você tem a base quadrada e você tem os 4 triângulos para o lado. Agora imagine o seguinte, se você tem para fazer um corte essa folha de papel A4 aqui, ó, deixando ela solitária aqui, ó, essa folha de papel A4 aqui, o que vai acabar acontecendo? Você vai tornar inútil essa área ao lado. Então, para resolver melhor a planificação, usando a inteligência que o designer tem que fazer, nós podemos fazer, então, uma planificação idêntica, dá o mesmo resultado, mas ele é feito dessa maneira. Então, se eu localizar esse jogo aqui no extremo do papel que eu vou acabar cortando, eu posso ter uma produtividade bem melhor. Então, isso demonstra a inteligência do que nós temos que aplicar. Então, no caso da pirâmide, por exemplo, a gente tem, são figuras platônicas, mais simples, para a gente poder resolver. E entre outras figuras platônicas, a gente tem, lembrando que figura platônica são aquelas que você tem a repetição da forma geométrica inicial em todas as faces. Então aqui, ó, quando você tem o octaedro, são bases iguais de todas elas compostas por triângulos equiláteros, que resulta numa figura geométrica espacial. Depois você tem, por exemplo, o tetraedro, né? Você tem 4 faces repetindo o triângulo. E você pode ter também o dodecaedro, que é basicamente uma montagem de pentágonos para você resolver, que ele fechando, ele também fica igualmente. Aqui já até colocada com as próprias faces de colagem, as abas. E a gente tem aqui também o icosaedro, né? Para vocês terem. Então esses são sólidos platônicos, que são fáceis de serem resolvidos. Mas a vida nem sempre é feita pelo mais fácil, né? Então, o que a gente pode ter? Por exemplo, a gente pode ter um formato que não seja platônico com essa característica aqui, ó, que a gente tem. Então, nada mais é do que um sólido que a gente está decompondo, que vamos precisar entender como é que se faz essa decomposição. A primeira forma, a primeira abordagem que eu realmente indico para vocês fazerem é decompor cada uma dessas faces para ter o conhecimento de quantas faces são e quais estão ligadas com quais, para que vocês saibam como projetá-las. Então, a primeira coisa é fazer a nomenclatura, dar nome ou número para cada uma delas, para que a gente possa desenvolver. Primeiro, então, a gente tem que fazê-las ficarem transparentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Então, eu vou fazer com que ela fique transparente, dando sequência aqui, ó, do que eu estou fazendo, certo? Depois eu vou fazer a outra aqui, ó, para fazer. Então, eu vou ter uma vertical aqui. Eu tenho que começar a entender do meu objeto, ó, ok? E ali também eu venho por trás e aqui também eu venho por trás para poder fechar e de alguma forma também eu ter o domínio dessa construção. Então, eu estou fazendo com que ela fique transparente. A partir desse momento, então, eu posso começar a separar as faces que fazem parte, que compõem essa figura. Então, o que eu posso fazer? Ó? Acompanhe comigo. Ó. Eu posso dar a numeração 1 para essa face de baixo, essa base de baixo. Eu posso dar o número 2 para essa que está aqui, ó, esta vertical interna. Eu posso fazer com que a 3 fique aqui, ó, é esta base interna aqui, ó. Eu posso fazer já na sequência que a 4 vai ficar aqui, ó, que é esta aqui deste lado.
Depois eu posso fazer a 5, ó, vou colocar no cantinho aqui, que é semelhante a 1. Você pode ver que ela pode ou não ser similar não, idêntica, para a gente poder valorizar. Mas a gente está dando um contorno. Se vocês puderem acompanhar, ó, nós temos este tipo de montagem numa vista frontal. Eu estou aqui 1, 2, 3, 4, 5, depois eu vou fazer o 6, aí eu vou fazer aqui o 7, depois eu vou fazer as duas faces do 8 e 9, e por último essa lateral aqui, que é mais visível aqui. Então, continuando. Então, essa daqui vai ser a 6, que a gente pode até por diversão colocar de trás para frente aqui, ó, como se a gente estivesse olhando pelo lado de lá, tá? Nós teríamos também, então, se a gente está subindo, esta superior aqui, ó, é a 7, correto? Como a gente já deu nome para essa daqui, ó, a gente vai deixar para o final essa 10ª, então a gente vai fazer essa daqui como a 8, e a última lá atrás, e também por diversão que a gente pode fazer essa daqui, ó, como 9. Eu estou escrevendo de trás para frente, porque ela está virada para trás. E essa daqui é a 10. Então, isso é muito importante que a gente possa fazer. Você pode fazer outra montagem. Por exemplo, eu posso aqui fazer isso daqui ficar 9, essa daqui ficar 8. Não tem problema. Mas, portanto, que você raciocine isso de uma maneira imediata, para saber como fazer uma planificação. Aí, como que a gente poderia fazer? Então, eu posso pegar individualmente agora cada uma delas e fazer um desenho individual. Então, por exemplo, essa daqui seria 1, ó. 1. Essa daqui seria 2. Elas podem ser bem parecidas. Não vou me preocupar agora com proporção. Eu vou dar realmente a relação entre elas. A 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser muito iguais, com pequena variação. O que é importante é que vocês identifiquem onde que elas estão. Perfeito? Aí agora a 6 tem que ser mais gorda, né? Ela tem que ser um pouco maior. Então a 6 é um quadrado, já deixa de ser um retângulo. A 7 também, que é um topo, pode ser muito similar. E teoricamente, se a gente somar 1 com a 3 e a 5, teria que dar o 7 também. Tá? Então se a gente somar 1 mais 3 mais 5, tem que ser dimensionalmente igual a 7. Precisamos ter isso como raciocínio. Aí depois nós temos aqui, ó, como eu já alterei, eu posso colocar 8, que é essa de trás aqui. E aí depois, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso colocar a 9, que é igual a 8, para a gente poder fazer. E temos que acompanhar o perímetro. E por último, a 10. Ó. Ou seja, este prisma, né, esse sólido não é um prisma, porque ele não é regular. Então, esse sólido aqui, a gente pode desconstruí-lo em 10 faces. Não faltou nenhuma face. Pode ver que a gente checou 1, 2, 3, 4, 5, a 6, a 7 de cima, 8 e 9 e a 10 aqui. Bom, feito isso, a gente pode começar a fazer a planificação. Como é que seria legal fazer essa planificação? Então eu vou fazer aqui com a caneta para a gente poder iniciar. A gente pode iniciar por qualquer face. Eu acho que essa que está virada para a gente aqui chama atenção. Então eu posso fazer, ó. Posso fazer esta como a 10. E eu estou, então, ó, essa daqui, eu já estou matando a charada dela. Se eu prestar atenção, mantendo a horizontalidade, ou seja, eu estou na vertical, então isso daqui é vertical. Então essa é a base que está encostada. Essa continua sendo a base que está encostada. Ok? Eu posso dar uma sequência e fazer aqui a 1, a 2, a 3, a 4. Ou eu posso desenvolver para esse lado aqui. Para descer aqui, pode ser que não caiba no papel, pode ser que aqui não caiba. Então, eu tenho que decidir nesse horário, nessa hora, como que eu faço. Eu vou fazer agora a inserção das duas laterais. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui, eu vou ter uma comunicação entre essas duas aqui, ó, a 10 e a 9. E vou ter uma comunicação entre a 10 e a 8, concorda? Se eu estou olhando a 10 de frente, a 8 está do meu lado direito. Então, se eu estou olhando aqui a 10 do jeito que eu estou colocando, a minha 8 está do lado direito e a minha 9 está do lado esquerdo. Certo? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Eu posso estar montando, vou fazer uma construção aqui provisória, tá? Para a gente poder trabalhar. E a gente tem essa abertura lateral. Então, se eu estou olhando a 10 aqui, lembre-se, eu estou fazendo com que elas fiquem para cima e para baixo, porque eu vou desenvolver nesse sentido aqui, ó. Eu vou acabar desenvolvendo
neste sentido, que era uma opção. Lembra que a gente poderia fazer desenvolvimento por aqui. É aquilo que a gente tinha falado com relação ao cubo. Eu posso fazer de diversas maneiras essa localização. Eu posso fazer indo para cima, indo para o lado, indo para cima e para o lado. Isso depende da sua percepção, tá? E aí, o que eu vou ter aqui? Se eu estou com 10 aqui, eu vou acabar colocando que ela está apoiada aqui? Não, eu vou estar colocando que ela está apoiada aqui. Então, este é meu sentido para minha base para esse lado. Então, se eu for colocar o 10 para ser melhor escrito, ele ficaria melhor aqui, certo? Então, o que eu tenho? Do lado de cá, eu vou ter esta montagem e do outro também, ó. Então, eu vou ter esta e vou ter esta aqui também, ó. Elas estarão assim também fazendo buraco para baixo, não é ao contrário, certo? E aí o que eu vou ter? Se o 9 está aqui na frente, se eu estou colocando o 10 aqui, então eu vou estar colocando o 9 de um lado e o 10 para o outro, certo? Então eu estou colocando aqui, ó, o meu 10, se eu estou colocando aqui, ó, do lado do 1 é a 9, ó. Então esse daqui seria a minha face 9 e esse daqui seria a minha face 8. Tá bom? Depois a gente faria até uma discussão de abas, que não é o caso. Aí depois, na sequência, o que eu tenho? Eu tenho a 7. Ela está subindo, ó. Agora eu estou subindo. Eu já fechei as duas laterais, agora eu estou subindo. Então a 7 nada mais é aqui também de um grande quadrado. Então o que eu vou colocar? A 7 aqui. Eu vou colocar ela dessa forma. Depois o que eu tenho? Eu tenho a 6 do outro lado, que também nada mais é do que um grande quadradão. E como que ela cede? Vai fazer também o 6 aqui, ó. Depois, então, ó, eu tenho o 10, o 9, o 8, o 7, o 6. Agora eu vou chegar o quê? No 5? Sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma face mais fina, uma figura geométrica mais fina, que vai ser o 5. E aí, o 5 vai ter o 4, vai ter o 3, vai ter o 2 e vai ter o 1. Eu já posso fazer, se elas forem iguais, eu posso definir, ó, 4, 3, o 2 e o 1. Então, ó, a 4, a 3, a 2 e a 1. Sempre usando geometria descritiva, pessoas, tá? Para a gente poder entender o que está acontecendo. E aí, essas variáveis de tamanho, eu posso fazer o 5 menor, o 4 maior, não importa. O que eu estou elaborando mentalmente, como é que essa figura está sendo montada, ok? Feito isso, eu matei todas elas. Então, o que eu vou ter como ligação para poder entender aqui como que a gente tem? Ó. Se eu fizer na sequência, ó, todas essas nesse sentido estão ligadas. O que vai ficar faltando? Ó, são essas ligações aqui. Ó. Então, por exemplo, a 7 vai grudar aqui com a 9 e com a 8. Ó. Correto? Depois, o que eu tenho? A 6... ela vai, que está de costas, vai ligar com a 9 e com a 8 também, ó. Mas ó, ela vai vir aqui, ó. Ela vai vir para ligar com essa e vai vir para ligar com essa, tá? Depois a 5 que a gente tem, por aí vai, não vou me estender muito. A 5 já está unida com 6, ela vai se unir ao 9 e ao 8, ó. Da mesma forma aqui e da mesma forma aqui, ok? Ou seja, depois, o que faltaria para a gente definir esse objeto aqui tudo, é colocar a separação, que eu vou marcar aqui com a caneta vermelha, onde que nós temos a dobra, o vinco. Então, a gente teria aqui, ó, as dobras, né, feitas com vincagem, porque elas têm que se articular. E da mesma maneira, eu poderia definir onde que teriam as abas de colagem. E um jeito fácil de fazer isso é considerar todas essas que estão aqui, que vão percorrer aqui, que vão ter a aba. Então, eu posso botar a aba aqui aqui também, também. E do outro lado, ó, vem aqui para poder fechar esse conhecimento. E por último, a gente pode colocar uma aba aqui ou uma aba aqui. Como eu já fiz todas as outras, ó, eu fecho ela aqui. Ou seja, no final, depois, no frigir dos ovos, o que a gente tem? Todas as abas vão estar desse lado e desse lado. Lógico, eu posso pensar em colocar a aba desse lado aqui, aba desse lado, desse, mas é muito intrincado. É melhor e mais fácil para a construção esse tipo de percepção. Então, quando nós temos esta visualização aqui, a gente tem uma possibilidade muito grande de acertar. Vamos fazer mais uma, mas antes,
Deixa eu recordar aqui. Outro conhecimento importante que seria interessante a gente ter, que já começamos aqui, a gente poderia colocar como se fosse essa uma lateral ou essa frontal. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, a frontal em 10, a minha lateral esquerda, que a gente está falando aqui a 9, e a minha superior aqui, que a gente está colocando como 7. Então, isso é como geometria descritiva, como que a gente está colocando para funcionar. Tá bom? E se a gente continuasse depois fazendo a montagem, daria as outras faces, mas geometria descritiva dá essa função. Certo? Então, esse é o primeiro exemplo para a gente poder trabalhar. Eu tenho um outro exemplo aqui também, mais simples, mas para vocês verem do que é possível, para a gente poder conflitar e dar maior profundidade a esse conhecimento que temos de planificação. Basicamente, o que a gente tem de planificação? Temos que ter a visão desse meu sólido, tá? E aí eu tenho que deixá-lo transparente. Então, para que entenda qual é a geometria que está escondida, vamos chamar assim, para a gente poder ter. Ó. Aqui também ó, teria uma geometria. Vocês podem fazer, quando for, feito com lápis por cima da construção que você tem. Então, pronto. Agora acho que fica mais fácil de entender. E se a gente for complicar a vida, tem que começar a fazer no chute. A gente não pode chutar. Então, para fazer, lembrando, o que a gente tem que ver? Temos que ver como se fosse uma geometria descritiva. Então, eu tenho aqui ó, essa minha frontal. Tá? Aí, se eu for fazer a minha lateral esquerda aqui, e se eu for fazer aqui, ó, se for para considerar essa construção, a minha superior aqui, onde que eu teria que colocar um peso gráfico maior aqui, porque ela aqui está em alto relevo ou está em um plano superior ao anterior. E no fundo, se a gente for considerar, a planificação nada mais é ó, de que você descer as faces para o piso ou para a parte inferior. Então, lembrando, como fazer a abordagem da planificação? Primeira coisa, numerar as faces que você tem, mesmo as não visíveis. Então, o que a gente pode fazer aqui para poder trabalhar? Eu posso fazer com que a 1 seja essa daqui, ó. Tá? Então, esta daqui é a minha face 1. Qual que vai ser a 2? Eu posso fazer agora salteado. Eu posso ir para o lado de lá. E só por diversão, eu vou escrever o número 2, em vez de fazer do jeito certo, eu vou fazer como se ele tivesse, nossa, parece um S. 2 escrito aí, não é S não, tá? É 2, visto de lá para cá. Aí depois, o que a gente pode fazer? A gente pode chamar o 3 aqui, ó, desta maneira, aqui, ó. Então, o 3 está esta aqui, ó, tá de trás para frente, só para a gente localizar. E o 4, o que a gente pode fazer? O 4 a gente pode colocar o 4 essa de cima. Lembrando, não tem uma escala ou uma lógica, mas portanto que vocês entendam. Depois, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a 5, essa daqui que está para o lado de cá. Então, o que eu tenho aqui? Ó, de trás para frente, eu faço o 5 aqui, ó, que é essa face que está aqui. E depois, o que eu tenho? Eu tenho a 6 aqui em cima. Ó. Eu posso fazer essa 6 aqui. Ó, tá? E por último, a gente está subindo essa daqui, que é a 7, para a gente montar. Ou seja, eu estava esquecendo, tem a base. E a última é a 8, que é lá de base. Essa base aqui, ó, que a gente estava esquecendo. Eu estava esquecendo. Então vamos lá, vamos botar na ordem do que a gente tem. Então vamos lá, já que eu tinha esquecido, vamos fazer. Então essa aqui seria a 8. Aí depois a gente teria aqui para poder considerar a 1. A 2 é o espelho, tá? Aí depois a gente tem uma montagem aqui que pode ser a 3. A 4 é um pouquinho mais gorda, né, para a gente poder colocar. Aí a 5 pode ser semelhante. Volto a falar, eu não estou falando em proporção ou dimensão. Eu estou vendo somente a montagem da planificação. Depois, no desenho técnico, aí sim eu ponho todas essas montagens do jeito correto com o dimensional. Lembrando que planificação, obrigatoriamente, tem que estar com todas as cotas, dimensões, e é feito um desenho instrumentado. Correto? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer essa montagem aqui para poder dar certo? Vamos começar por essa 7 aqui, ó.
Por quê? Porque eu quero. Você pode montar de um jeito. O que eu vou acabar fazendo? Eu vou fazendo 7, 6, 5, 4, 3. Aí depois eu vou acabar pegando a base do 8 aqui e fazer as duas tampas laterais aqui, ó. Correto? Então, como é que a gente poderia fazer essa montagem ficar de uma maneira bem interessante? Então, eu posso começar pelo 7. O 7, como a gente viu, é uma forma mais quadrilátera. E eu vou transcorrer nesse sentido e não nesse, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o 7 como se fosse um quadrado. Tá? Vamos considerar como se fosse um quadrado. Tá? Então, a gente tem aqui o 7. E se a gente for fazer do jeito certo, a gente põe assim. Ou seja, a base dele está aqui. Ó. É essa base que está aqui. Na sequência, o que eu tenho? Eu tenho o 6, para a gente colocar. Certo? Então, o 6, onde que ele está? Então, ele é mais um retângulo. Ali está um quadrado, mas teria que ser um retângulo, tá, pessoas? Então, aqui, ó, eu tenho o 6, ó. E como que ele está a organização? De novo, eu ponho ele assim, tá? Então, eu tenho uma condição aqui, ó, que eu vou desenvolver nesse sentido. Aí, depois que eu tenho o 6, eu tenho o 5. O 5 também pode ser um retângulo, ó, tá? Então, eu ponho o 5 aqui. Depois do 5 eu tenho o 4. O 4 pode ser uma peça um pouco mais longa, não tanto quanto o 7, por exemplo. Quem define isso? Eu sou o designer. Tá? Então, 4. Próximo que eu tenho o 3. Ó. Então, o que eu tenho aqui? O meu número 3. E depois do 3, o que eu tenho aqui? Se for para fazer, eu tenho a base 8, que tem que ser a somatória do 6 com 4. Então, 8 igual a 6 mais 4. Eu não posso esquecer disso. Então, ó, se eu pegar o 6 e o 4 aqui, ó, que fazem parte do topo, eu tenho que pegar as mesmas dimensões. Então, vamos pegar aqui, ó, dá um compridão aqui, ó, como se fosse o tamanho do 6 e o tamanho do 4. Tá bom? Qual é o número dele? 8, que é a base que está em contato com o solo, com o piso. E agora eu tenho as construções para os dois lados. E agora? Como é que a gente sabe como que ela está sendo desenvolvida? Lembrando que quando nós estamos falando com esta superfície aqui, o 4, e essa superfície 6, intercalada com 5, que a gente tem que fazer com a união. Então, se a gente não prestar muita atenção, a gente pode errar aqui. Então, primeiro eu monto um diagrama aqui próximo, está até diferente um do outro, mas para vocês terem uma ideia do que nós vamos fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, lembre-se, eu tenho aqui do 8 com 1, e eu tenho do 2 com o 8, da mesma maneira, ó. Eles fazem o quê? Em cima do 8 que a gente tem, eles abrem para as laterais. E o topo mais alto está virado para o 6. Então, ele não pode virar para o outro lado, ele tem que ficar virado para esse lado. Então, quando a gente for montar dessa maneira, a gente tem que fazer como, por exemplo, aqui, ó, deixa eu dividir aqui para poder montar e fazer o esquema correto. Eu vou ter a superfície de montagem para esse lado e para esse lado. E aqui eu vou ter a tracejado para poder fazer isso acontecer. Eu fiz no lugar certo? 7, 6, 8. Não, eu fiz errado. Eu deveria estar fazendo aqui. Eu deveria estar fazendo aqui, ó. Pessoas, olha o professor como é distraído. Não vou apagar esse vídeo e fazer de novo, não. Agora é assim mesmo. Então, corrigindo aqui, ó. Então, ele tem que estar aqui, aqui, aqui. Eu vou passar uma caneta mais pesada aqui para ficar mais visível. Isso aqui não existe, tá? Para que a gente tenha noção de como ficou. E não vou nem discutir as abas, mas ó, aqui seria a construção das bordas desta minha figura, que eu recomendo que vocês façam a decomposição, ou seja, a mecânica de tudo que tem que ser feito é feito a partir do isolamento de cada uma das faces, tá bom? Essa que é a tecnologia para a gente poder colocar. E aí, só para poder falar, então, essa daqui que seria a 1 e essa daqui seria a 2, para a gente poder ter. Então, por exemplo, essa face da 1 aqui, onde que ela ligaria? Ela ligaria com 5, ó. 1 com 5 ali, para a gente poder fazer. Então, tem que ligar 1 com a 5, depois tem que ligar, que seria aqui, ó, a 1 com a 5, aí você teria aqui a 1 com a 3, depois você teria aqui, ó, aqui a localização
Aqui eu falei que era 4, era 5 para poder fazer. Aqui é 1 com 4. E aqui para fazer com o 6. E aí vai dando o desenvolvimento final. Ou seja, isso é um conhecimento básico. Existem figuras mais complexas para a gente fazer. Isso é claro, para a gente poder entender. Mas eu passo aqui, as cópias não estão muito boas, mas só para encerrar aqui a nossa prévia aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, algumas figuras que são um tronco de pirâmide de base quadrada. Olha aqui, ó, como é feita a planificação dela. Planificações já resolvidas. Olha como é que ela foi resolvida. Olha para vocês verem, ó. Então, cada um desses dois desenhos tem sua consequência, tá? Então, essa numeração, essa codificação faz parte do projeto, tá? Não se furtem a fazer. É o jeito correto. Então, qual que é o procedimento para vocês fazerem a planificação de qualquer sólido? Primeiro, identifiquem cada uma das faces depois de fazer a transparência dessa figura. E aí vejam qual que une com qual e escolham um caminho de desenvolvimento. Às vezes o retilíneo que dá a volta e depois só tem duas tampas laterais ficam mais fáceis, que é o que geralmente eu acabo fazendo. Ok? Então, pessoas, só para a gente poder concluir e fazer as coisas ficarem, se tiver qualquer dúvida depois, entre em contato que a gente busca dar um acompanhamento com vocês, tirando mais dúvidas. Se não, compareça nas minhas aulas. Não, é do lado de cá, minha gata aqui, ó, na maior folga aqui, para fazer tudo acontecer, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu não queria que o vídeo ficasse extenso, acabou ficando, mas eu gostaria que vocês tirassem todas as dúvidas para fazer a planificação de sólidos. Até mais, obrigado. Encerrando aqui, Fábio Ferreiro deixa um grande abraço para todos. Até mais.